pessoal, eu sou a Evelyn, estudante do Colégio Metropolitano e eu sou representante da ONG Florescer. E esse é o nosso primeiro episódio do nosso Pode Florescer. A nossa ONG Florescer, ela tem como a nossa missão como ONG é levar acolhimento e esperança aos pacientes com câncer e seus familiares. Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre um assunto que vai muito além do que a saúde física, vamos falar sobre o impacto psicológico do câncer, que é um tema sensível que precisa ser muito discutido com empatia, acolhimento e informação. E para enriquecer a nossa conversa, nós temos uma participante muito especial, que é a Aline Gonçalves. Oi, Evelyn. Oi, Mariana. Oi, Gleice. Obrigada pelo convite de estar aqui, né? Prazer. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou psicóloga há mais de 7 anos. Hoje eu tenho uma clínica chamada Florescer também, lá em Senador Canedo, né? Que vem justamente trazer isso para a nossa cidade ali, que é acolhimento, que é a ideia de você realmente estar num lugar que possa te ajudar na sua melhoria contínua e reprocessamento e ressignificação de traumas, que é a minha especialização hoje. Obrigada. E também, para a gente poder começar a nossa conversa com nossos patrocinadores mais importantes, temos uma representante da Souza Andrade, Gleice. Olá, tudo bem? Me chamo Gleice, trabalho como especialista de gente na Souza Andrade. Hoje a Souza Andrade é conhecida como uma das maiores construtoras do estado de Goiás. Temos aí mais de 28 anos de mercado e, como qualquer outra empresa, nós temos sempre como base trabalhar mesmo nessa parte de voluntariado, sempre em conjunto com a comunidade. E o mais importante, que deu fundo a esse nosso projeto, nós temos a representante da JA, que é a Mariana. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana, eu estou como coordenadora de projetos da Junior Achievement. A gente fala JA para ficar mais fácil. A Junior Achievement, ela é uma ONG, é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, e a Souza Andrade faz parte das empresas parceiras. Nós temos várias empresas goianas que todo mês fazem um investimento para que a gente possa levar os projetos para as escolas. Em especial, esse projeto trabalhado aqui no Metropolitano é um programa que se chama Liderança Comunitária, onde os jovens eles criam uma ONG. Então, aqui na escola, a ideia foi criar a ONG, né, que uma aluna comentou aqui, com o nome Florescer. Então, foi tudo aí pensado pelos alunos, né? Eles têm 4 encontros iniciais, que é uma parte teórica, e depois tem a parte prática. Eu trouxe bastante dúvidas aqui, bastante perguntas para a Aline. E a primeira que eu trouxe é: quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, é como se o mundo dela parasse ali, né? O que acontece emocionalmente nesse momento? Quais sentimentos costumam aparecer? E como o paciente pode ser acolhido de forma saudável? Justamente. Esse é um tema muito sensível e quando a pessoa chega com essa ideia de que o corpo dela está apresentando alguns sintomas, já está apresentando alguns sinais, né, de adoecimento, o primeiro impacto que ela tem é essa parte do diagnóstico. Então, é muito comum, quando nós vamos trabalhar com algum paciente no consultório, no set terapêutico, que a gente chama, de já ser o momento de trabalhar aquele impacto mesmo que houve o assunto. A maneira com que o médico trouxe a fala do diagnóstico, né, tudo isso já é, desde já, às vezes muito traumático. E é importante a gente entender que, nessa questão de traumas, aquele trauma do diagnóstico, da própria doença, às vezes dentro do tratamento também, né, existem pacientes que se queixam mais do processo de quimioterapia do que propriamente da doença. Então, a gente precisa entender que houve outras vivências antes, né? Então, tudo que ele traz, desde a sua história, desde a sua infância, também vai refletir, vai impactar diretamente em como vai receber, em como vai se tratar, em como vai realmente lidar com tudo aquilo que veio. Então, nesse sentido, o primeiro momento, acho que já é bem nítido para nós, que é o acolhimento, que é entender que aquele momento é um momento muito delicado para a vida daquela pessoa, né? E daí para frente trazer de novo um conhecimento sobre si, sobre o que está acontecendo, sobre o aqui e agora, que é o presente, e sobre a projeção para o futuro também, que essa pessoa traz consigo, né? Porque vem com muitos medos, vem com muitas situações assim de crenças negativas a respeito de si, por exemplo.
eu sou frágil, eu sou vulnerável, né? Eu estou morrendo. Então, tudo isso traz uma demanda muito forte para cada um. Então, quando essa pessoa chega com o diagnóstico e com todo o impacto que traz física e psicologicamente, como a gente tem falado aqui, esse acolhimento, essa ideia de realmente escutar, de realmente ter paciência consigo e com tudo que está mudando no meio disso tudo e com toda a projeção para o futuro, se torna uma das partes mais importantes mesmo. Assim, essa parte que você falou do impacto quando o médico fala o diagnóstico é muito assim, porque a minha mãe teve câncer, né? E quando ela foi diagnosticada, eu tava no consultório junto com ela. E a médica, tipo, falou assim pra ela, ó, não vou te esconder, você tá com câncer de mama. E acabou ali pra ela. Como foi esse impacto pra você, mais ou menos? Assim, na hora que ela falou do diagnóstico, eu não entendia muito bem, né? Aí depois minha mãe sentou comigo pra me explicar, porque na hora ela falou, eu só vi minha mãe chorando, porque acabou ali, né? Aí ela teve bastante ajuda das minhas tias, familiares, ela não teve uma ajuda psicológica, com psicólogo profissional, mas ela teve muita ajuda familiar, então acho que ajudou um pouco. E, assim, dá uma baqueada real. Sim, sim. E, Aline, pesquisas mostram que a depressão ela é mais comum em pacientes oncológicos, né? Como prevalência entre 22% e 29%. Como diferenciar uma tristeza natural diante do diagnóstico de um quadro que já exige acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? Então, essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, a gente está falando especificamente de um público aqui, né? Mas para todos os traumas, para tudo que a gente vai viver, é importante a gente entender essa diferença. Por quê? Porque os episódios depressivos, todos nós passamos ao longo da vida diversas vezes, né? Que são a começar daquela primeirinha infância. Na verdade, a começar de quando nós somos expulsos, rejeitados do útero da nossa mãe. Já é o primeiro impacto que nós temos, que a gente não para pensar, mas é a primeira rejeição que nós temos, o primeiro trauma, porque trauma é justamente essa ideia de mudança, né? Essa ideia de realmente tirar algo e começar algo de novo. Então, ali nos 3 meses de vida, a criança passa por um outro momento, também o bebê, né? Passa por um outro momento que é entender que ele não faz parte da mãe dele. Ele é um ser diferente. Sair, né? Ele não é uma extensão do braço da mãe dele, né? Então tem a crise que a gente chama de crise dos 3 meses, os pediatras falam isso muito melhor. Então nós passamos por vários traumas, né? Nós temos despedidas, nós temos a todo momento alguma coisa na nossa vida que está trazendo para nós essa ideia de interrupção, de mudança, né? Então, nós vamos mudar de cidade, nós vamos perder o emprego, nós vamos perder um ente querido, nós vamos lidar com um diagnóstico. Então, o estado depressivo é essa tristeza natural que, quando não há, você pode perguntar agora, tem alguma coisa errada realmente? Porque uma pessoa recebeu um diagnóstico assim, e ela dizer que está tudo bem, nada aconteceu, nada, isso sim traz uma preocupação. Então, essa tristeza, ela é esperada e ela, de alguma forma, ela traz uma ideia de ainda acreditar, sabe, na cura, de realmente ainda tentar viver o máximo que dá para viver dentro da sua rotina já estabelecida, de ter aquele processo de oscilação, tristeza e vai dar certo e é isso. Agora, passados-se mais de 3 meses e isso mudou drasticamente a vida da pessoa, ao ponto de ela não conseguir ter um autocuidado mais significativo, né? De ela não conseguir, e isso inclusive vai impactar na imunidade dela, porque aí ela já não consegue ter alguns cuidados consigo. A ideia de realmente não ver perspectivas melhores com o tratamento, não aceitar o tratamento, e isso sim já traz para a gente um sinal de alerta que precisa de um atendimento, de um profissional, de algo mais perto, né? Porque certamente essa pessoa saiu do estado depressivo e está então passando por um estado de depressão crônica, de depressão como doença da mente mesmo. Acho que esse apoio, né, da família também conta muito. Eu tive uma experiência em uma das empresas que eu trabalhei de uma funcionária nossa que foi diagnosticada com câncer. Depois de mais ou menos uns 3 meses, ela veio a óbito.
E além dela ser funcionária dessa empresa, que não é a Souza Andrade, mas uma outra empresa que eu trabalhei, nós tínhamos também um irmão dela que trabalhava lá. Então a empresa ela teve esse cuidado de não só dar esse apoio, né, à paciente, mas também ao parente, né, que estava lá. E eu acho que essa questão do apoio a essas pessoas que estão tão debilitadas, né, Sim, de que precisa realmente existir por parte da empresa. sim, com certeza. E, Aline, depois do fim do tratamento, né, que alguns têm um tratamento mais curto e já conseguem até ter a alta, né, e fazer só aquele acompanhamento que é necessário, e outros têm um tratamento mais longo, né? E alguns pacientes, eles relatam aí essa questão de sentir um vazio, né, desse esgotamento emocional. Por que isso acontece, né? E o que pode ser feito para fortalecer o paciente nesse momento? Eu acredito que isso aconteça porque muita coisa mudou, né? A própria visão de si que a pessoa tem, a ideia da finitude, assim, de uma hora para outra, porque é uma coisa que chega bem perto, é uma realidade para todos nós, mas a gente vive como se isso não fosse. Então, quando tem um diagnóstico, quando tem uma situação assim, traz essa sensação de mudança a seu próprio respeito. Então, às vezes, a pessoa teve que mudar de cidade, às vezes, a pessoa teve que mudar toda uma rotina, teve que abandonar um trabalho. Então, essa sensação de esgotamento, ela vem primeiramente de ter que estar o tempo todo se motivando ou tentando não transparecer porque tem outras pessoas, então vamos considerar, né, mulheres que são mães, avós, enfim, pessoas que de alguma forma, como você trouxe o relato da sua mãe ali, que naquele momento talvez ela até esqueceu que estava do lado da filha, mas certamente depois de um bom tempo ela teve que, além de lidar com tudo, lidar com a preocupação com quem estava próximo dela. Então, essa sensação de esgotamento vem por mudanças significativas na vida da pessoa, né? E a sensação de fim, sim, medo e ao mesmo tempo muita sensação de fim com a situação, vem também de às vezes ter que lidar com essa finitude tão de perto. Então, eu acredito que uma maneira de fortalecer é justamente entender que existe, né, para a maioria das pessoas, a ideia de que mudanças vão acontecer nessa realidade de vida, nessa rotina de vida, e que outras coisas podem voltar a ser como eram, né? Porque a gente acaba tendo que se despedir de muitas coisas. Eu atendo uma paciente que passou por 3 cânceres. O primeiro câncer no estômago, os filhos muito pequenos, foi quando ela realmente se viu muito desesperada pela cura, muito desesperada porque os filhos ainda eram muito pequenos e sem rede de apoio, um histórico de infância terrível, que é por isso que eu trouxe ali nessa primeira pergunta, que o histórico de infância com certeza conta muito se esse paciente vai lidar de uma forma mais, né, acreditando, se ele vai lidar com uma ideia mais melancólica, enfim, com tudo. E aí ela passou por 2 anos de depressão dentro do tratamento e mais um depois que o tratamento se findou. Então foi um período de depressão muito longo e durante o tratamento a gente lida com essa parte da imunidade, a gente lida com essa parte de tudo que, né, a unha enfraqueceu muito, caiu os cabelos, não tinha mais nenhuma autoestima, digamos assim. Mas e depois? Né? Esse depois vem desse cansaço de ter lidado justamente com o que você disse, com um histórico longo, como que se aquilo definisse então agora a parte dela, fora os olhares às vezes de pena, de dó, né? Que muitos pacientes se queixam de detestarem, de serem mais um desafio no meio disso tudo. Eu acho que essa é a parte tão interessante de a gente estar falando aqui, talvez para um público geral, é que não é esse o tipo de acolhimento que a gente espera quando a gente fala de acolhimento. Não é um acolhimento de dó, não é um acolhimento, né? É um acolhimento de pensar assim, poxa, ó, isso aqui é uma fase, isso aqui você consegue, isso aqui vai passar, né? Eu não sei o que é isso, eu não sei o que você está passando, mas estou aqui, estou no silêncio, estou no que você precisa, estou às vezes num passeio, estou no que você realmente quer. O que você quer? O que é que você espera, né? Então, depois desse tratamento, eu acho que esse é um dos diferenciais. Você tá ali para a pessoa
para aquilo que ela deseja, aquilo que ela espera. E, claro, né, não puxando para o meu lado, mas eu acho que essa ponte que nós podemos fazer para que a pessoa aceite que ela não está só adoecida no seu físico, mas que é muita coisa para ela administrar realmente. E talvez ela procurar um profissional por essa ponte de apoio, também é muito válida. Às vezes é a pessoa que sugere que deveria começar primeiro. Porque quando ela começa, ela se coloca num pé de igualdade. Ó, tá vendo? Não é porque você passou por isso, mas é porque é importante, realmente, né? Então, acho que vem muito disso, sabe? Eu acho que é o que a gente consegue fazer por alguém que passa por isso e chega nesse fim de tratamento, né? Na maioria das vezes bem sucedido e precisando desse apoio. Os medos da não remissão, das voltas também, né? Um apoio para tudo isso também. A gente falou muito dos pacientes agora, né, que enfrentam isso, mas os familiares também, que acompanham ele de perto, né, com um turbilhão de emoção, né, como esse impacto, ele aparece nas pessoas que acompanham o tratamento e o que elas podem fazer para cuidar de si mesmo também, que é muito importante, né, para dar força para outros tem que estar bem, né. O que pode estar fazendo? Assim? Então, é justamente nisso. Linkou muito bem, porque quando a gente fala das pessoas que estão próximas, essas pessoas geralmente têm uma fala assim de se manter inabalável. Fulano não pode me ver chorando, fulano não pode me ver enfraquecida com isso, né? E aí é onde que às vezes mora a ideia de o que realmente está acontecendo? Qual que é a verdade dessa pessoa que está do meu lado? Porque a gente precisa normalizar de que chorar faz parte de uma expressão de emoção, de que não estar totalmente bem com a situação significa que o vínculo é muito forte, significa que a importância é muito grande. Porque essa ideia de estar forte, 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 isso, acredito que não engana ninguém. Ninguém está forte nesse momento, né? Então, a gente precisa, na verdade, trabalhar para que os vínculos se fortaleçam. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse histórico de vida anterior, o que eu posso resolver da minha vida? Quais são as situações que, de repente, eu precisaria de ter uma conversa com aquele meu familiar, com aquele meu filho, meu marido, minha esposa, que eu precisava de ter? Né? Consertar as coisas, crescer esse vínculo. E não tentar fingir que está tudo bem, tentar ser forte o tempo todo, porque é o que a gente está dizendo, isso impacta, às vezes até uma terceira geração, impacta muita gente. Né? Quem vai ouvir daquele histórico, daquela situação, vai ser impactado da mesma forma. Então a gente precisa ter esse olhar assim, vamos ser gente, sabe? E vamos nos acolher como gente. Vamos dar espaço para o perdão, vamos dar espaço para a fala honesta, vamos dar espaço para o choro, porque isso sim, isso traz aquela sensação de que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo lutando pela mesma coisa, então tem hora que um está mais forte, tem hora que não, o outro não está. Eu acho que é essa dinâmica mesmo, sabe? Então o apoio que eu acredito é esse. É você poder ter um lugar de ser gente, ser você mesmo. Não, faz total sentido, né? Porque a sobrecarga de quem cuida é enorme. Uhum. Então, até olhando para o lado do RH, quando a gente vai para as empresas, o RH sempre cuida de todo mundo. E quem cuida do RH? Então, é a mesma coisa para essas pessoas, né? Estão ali cuidando de pacientes, às vezes não tem a colaboração. Uma vez eu ouvi uma frase, que inclusive de uma pessoa conhecida, que fala assim, a gente tem que se permitir ser desgostável, né? Às vezes a gente não tá bem e a gente precisa deixar claro, ó, não estamos bem. Porque eu acho que esse momento que você vai levando, como se tudo tivesse o mundo da maravilha lá, né, Alice no País das Maravilhas, aí é um momento que a gente tá romantizando a dor, romantizando o sofrimento. E essa sobrecarga, de alguma forma, ela tem que vir à tona. Então, essa questão do apoio. Na Souza Andrade, a gente tenta sempre cuidar e apoiar todos os nossos colaboradores. Isso. E outra coisa, se você tem uma rede de apoio, ok. Se você não tem, tem ONGs, né? Sim. Tem lugares onde você pode acessar. Acesse esses lugares. Hoje a gente tem a ideia da informação até de uma forma, né, super empoderada. Assim, nós temos informação o tempo todo.
Eu sou de uma geração, acredito que as meninas aqui também, que para você conectar, você Sim. tinha que sentar para se conectar. Sim. Hoje você não desconecta, nem na hora de deitar. Então, por que não usar, então, dessas nossas facilidades para acessar serviços que acontecem, né? Quantas pessoas não conhecem a ONG de vocês, o que a JA tem feito, o que é papel da empresa mesmo na hora de tratar, então, com essas situações, o que então, uma terapia pode fazer, que agora a gente pode ir em qualquer perfil e saber como funciona, né? Não precisa de você entrar dentro de um consultório para você saber como é que funciona uma terapia. Então, de repente, permitir esse acesso, trazer esse acesso para perto. Eu acho que é assim. Caminho, né? Um caminho, um dos. Como você falou, né, que tem, como eu falei da minha mãe, né, que ela teve, assim, a parte que mais que ela ficava lá foi a parte que caiu o cabelo, né, porque pra mulher o cabelo é autoestima. Aí, quando eu teve que raspar a cabeça, eu falei, não, vou raspar logo, tipo, minha tia voltou lá pra casa, era o apoio, só que assim, como você falou, elas, na hora que ela raspou, viu minha mãe chorando, elas não conseguiram segurar. Então ficou todas sensibilizadas. E eu acho que assim, isso ajudou mais do que demonstrar que elas estavam fortes, que, tipo, não Com choraram. certeza. Aí no final elas ficam rindo, tirando foto, com lenço, tudo. Então acho que é uma coisa muito igual você falou, é importante mostrar que você também tá fraco, você também tá sensibilizado. Porque a pessoa pensa, ela tá junto comigo, né? Dá espaço para Dá sua espaço. humanidade. Exatamente. Eu era muito pequena, então não tinha noção. Então, assim, só que o que eu entendia, eu tentava ajudar minha mãe. Sim. Assim, Mas olha, ficou marcado, né? ficou. Sim, Ficou marcado. é isso. É isso. E as próximas gerações também vão ser marcadas por isso, né? Mas de uma forma positiva, porque tá aí. A gente vive numa loucura, né, Aline? Às vezes, você dá tanto valor para sua rotina diária que acaba vivendo um estágio de esgotamento mesmo. Então, você vai esgotando e não vai percebendo. Daqui a pouco, a gente se vê no ciclo vicioso de ficar esgotado, achar que tá tudo certo, mas não tá. Então, é uma questão que é muito perceptível, né, da sociedade hoje. Então, nós estamos caminhando para o nosso fim, para o nosso podcast. Vou deixar ali para vocês, se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida de vocês, pode ficar à vontade, Marina, Gleice. Acho que é mais nem a ponderação, mas trazer aqui como é bom falar desse assunto, né? Sobre a saúde emocional. Que a gente sabe que hoje a saúde emocional, quando a gente vai discutir em nível até do próprio país, nível mundial, é um dos principais fatores que a gente tem aí, que inclusive leva à morte de muitas pessoas. Então, trazer o cuidado com pessoas que já têm esse risco, né? Que é um risco que ele tem. Então, a gente precisa discutir cada vez mais. É um lembrete mesmo de cuidado emocional com as pessoas, o quanto que é essencial você focar na recuperação e não no processo, porque o processo ele vai ser doloroso, o processo vai acontecer, mas assim, como que seria se lá na frente como que eu vou me recuperar disso? Então esse foco na recuperação, esse foco em ajudar as pessoas, levar o quanto a importância de discutir a emoção, deixei para falar no final, mas hoje eu tenho um tio que ele tem câncer, e ele tem câncer nos ossos. E quando ele teve o diagnóstico, para ele foi super doloroso. Que ele é a rede de apoio da família, era a pessoa que mais, assim, você olha para ele super não gosta de transparecer, às vezes, uma emoção. Mas aí quando você recebe o diagnóstico, que foi o caso dele, mudou todo o cenário. Então hoje você vê que ele dá muito mais valor à vida. A gente, quanto família, o apoio que a gente não dava sequer antes, por causa dessa questão do dia a dia, você começa a ter um olhar mais cuidadoso, né, para aquela pessoa. Então, eu acho que às vezes, mais apesar sensível, né, uma sensibilidade dentro do processo. Então, a recuperação, o foco maior deve ser na recuperação, né, não no processo. No processo você tem que acolher, essa é a verdade. Acolhe no processo e foca na recuperação. É isso mesmo. Vocês falando aqui, passou um filme na minha cabeça, porque a minha família materna, né, o lado da minha mãe, tem muitos casos. Minha avó teve vários irmãos que tiveram câncer e ela também teve o câncer de pele, né? E eu me lembro, assim, da minha avó como essa figura de fortaleza mesmo, de encarar com esperança, né? Então, eu acho que essa é a palavra, né? É ter esperança, né? E tentar levar com uma certa
um pouco de racionalidade, como você falou, aceitar a dor, né? A gente precisa passar pela dor. E a família também, eu achei bem interessante, porque você falando aí, o que eu pensava era diferente, né? Às vezes a gente tem que mostrar que a gente é forte, para a pessoa não ver que a gente está sofrendo. Mas me fez essa reflexão, como é importante a pessoa ver como a gente está se sentindo também, Sim. né? E que a família também precisa desse acolhimento e desse tratamento, né? Porque Sim. é uma situação que muitas famílias se pegam com uma novidade ali, né? Como Sim. lidar. Então, Sim. eu acho que foram reflexões extremamente importantes, e aí passou um filme aqui na minha cabeça. Foi ótimo esse bate-papo. Sim. E é isso, assim, a estrutura emocional de cada um é diferente, né? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo que ela, enquanto paciente, ela conseguiu acolher outras pessoas da família que não estavam sabendo lidar. Porque a estrutura emocional é diferente. Agora, que nós precisamos dar esse lugar para nós sermos gente mesmo, isso é uma realidade. Aceitar a dor. De repente, a geração anterior à minha já começou a não aceitar a dor tão naturalmente assim, né? Assim, a ideia de que nós vamos passar por processos difíceis para esse amadurecimento, nessa ideia de vida, nós vamos passar por momentos difíceis. Então, aceitar que a dor faz parte disso é muito importante. Não é simplificando, não é simples assim, né? Mas é a aceitação necessária que a gente precisa ter. A parte da aceitação faz parte do nosso autoconhecimento. Então, eu só cresço, só amadureço se eu me aceito. Eu só melhoro, só mudo se eu me aceito. Enquanto eu estiver negando, enquanto a negação estiver fazendo parte do meu jeito de lidar com as coisas não vão mudar, não vão melhorar. E é assim. Então as gerações vão sendo impactadas, a família vai sendo impactada, se reconfigura, né? Gente que você imaginava que não seria essa pessoa entra nessa configuração, gente que você colocava todas suas fichas sai dessa configuração. Você de repente passa a ser um ativista, passa a ser uma pessoa que tem algo para dizer para o mundo, né? Então a gente precisa entender um pouco disso, um pouco do que a gente assiste às vezes principalmente os de esporte, né? Das Paralimpíadas, das pessoas que perderam membros e ressignificaram aquilo e mudaram aquilo e de repente foram outras pessoas a partir disso. Tem muita coisa que acontece no interno, tem muita coisa que acontece no que a gente não vê, que não houve nenhuma perda de membro, que também faz o mesmo papel na nossa vida. E mais uma reflexão sua, mais livre assim, é que você é especialista de traumas e trabalha com EMDR, uma técnica do emocional, né? Como esse olhar para ajudar as pessoas que estão passando por diagnóstico de câncer, também quem vive o luto, né? O medo e as marcas dessa experiência, né? Porque o luto, ele passou todo por aquele processo, não tem uma vitória, ainda passa por um luto. Verdade. É verdade. O MDR é uma técnica que, inclusive, a desenvolvedora dele passou por um câncer de mama. Olha aqui. Nossa. Olha como que é isso. Né? Passou pela dor. Passou por esse processo todo. E quando ela descobriu essa técnica, foi de uma maneira muito espontânea. Ela passava por um jardim e aí ela começou a olhar as flores de um lado para o outro, Francine. Ela olhava as flores de um lado para o outro. E ela percebeu que esse movimento dos olhos, de olhar para um lado do olho, trouxe uma calmaria para a perturbação emocional que ela estava vivendo naquele exato momento. E como psicóloga, ela foi, então, desenvolver e estudar e engajou nisso de forma realmente muito profunda. Então surgiu o MDR. O MDR, nas siglas em inglês, nada mais é do que os movimentos oculares no reprocessamento e ressignificação dos traumas. Então, ele trabalha justamente, hoje, não mais só pelos movimentos oculares, também tem, a gente chama de estimulação bilateral tátil e estimulação bilateral auditiva também. Mas o seu grande ganho mesmo é nos olhos. Mas ele traz justamente essa ideia da ressignificação, sabe? Do reprocessamento, da ressignificação dos traumas. Não para esquecê-los, porque às vezes é o que a gente quer.
mas a gente às vezes até tem a sensação de que esqueceu. Não está o tempo todo no nosso campo de consciência, não está o tempo todo conosco. Não é para esquecê-los, é para ressignificar, ou seja, para quando você tiver que entrar em contato, não há mais aquela intensidade de dor. Então as dores são, digamos assim, trabalhadas para que você consiga enxergar aquilo na sua história e não trazer mais a lembrança traumática da mesma forma. Então, como eu disse, às vezes a lembrança traumática é a maneira com que foi trazido o diagnóstico para você, o médico não teve sensibilidade, foi muito profissional, muito técnico, muito na hora. Às vezes você precisa reprocessar esse momento para ressignificá-lo. Às vezes você precisa reprocessar o momento em que a família soube e aqueles olhares todos e aquela sensação de você agora, né, quase que essa paciente em questão que eu disse, nesse pior momento, porque os outros ela acabou lidando melhor, né? Nesse primeiro momento, os vizinhos não queriam chegar perto porque tinha medo de passar. Gente, olha, falta de informação. Falta de informação, Falta de né? informação. Então, assim, isso foi muito traumático, né? Então, enquanto a gente fala de lidar com o adoecimento em si, a gente deixa de ver, às vezes, muitos outros aspectos que é individual para cada um. Então, a MDR tem esse lugar de conseguir chegar nisso. Não pela fala, porque às vezes a fala, né, endurece, a fala não consegue ser expressa, mas por um movimento mais introspectivo. Então, os movimentos dos olhos, você vai conseguindo entrar em contato, você é guiado pelo terapeuta psicólogo ali, e você consegue, então, atravessar esse momento, e isso muda muita coisa. Às vezes eu chego numa segunda sessão com a pessoa, e aí, como é que foi a semana? Coisa de psicólogo. Como é que foi a semana e tal? Mudou alguma coisa? Não, foi normal. E a gente vai conversando, aí você vai vendo, terminou com fulano, mudou de empresa. Mudou um monte de coisa. Muito normal, Isso assim, aqui tava né? normal, né? Porque a pessoa não tem a clara ideia de que alguém foi lá e fez alguma coisa por ela. O próprio processo traumático foi resolvido, né? Então isso muda muita coisa. Então, assim, a parte mais fantástica, eu sou apaixonada mesmo por essa técnica, é isso. É a oportunidade que você tem de ajudar um paciente oncológico a vivenciar cada momento desse processo diferente. E até os seus lutos também. Né? Muito bom, né? Eu acho que a gente tá saindo com mais informação, né? Do que o pessoal que vai estar assistindo. Mas é como eu falei, é um processo. Os processos, eles sempre vão ter início, meio e fim. Assim como a própria vida, né? A gente precisa levar isso com leveza, não pensando o tempo todo na morte, mas ter a consciência de que isso é um processo, inclusive nosso. Sim. Mas falar sobre o que é bom para as pessoas, né, despertar o que é de bom, o que há de bom nas pessoas é muito importante. Uhum. E aí até quando você falou sobre as pessoas, né, não quererem chegar perto, que aí é como se eles colocassem a pessoa mesmo no pedestal, não vou fazer isso, porque qualquer coisa que você fizer, acho que a pessoa até se sente fora, né? Sim. Fora daquele ali do dia a dia das outras pessoas. Mas assim, agradecer, né, a ONG Florescer. Eu falo que a Souza Andrade, quando a gente fez o processo da mentoria, eu falo dos meninos, dos meninos, ó, eu falando dos meninos, mas eu falo dos diretores, dos colaboradores da ONG Florescer com muito amor. Por quê? Eles trabalharam um tema tão importante, de uma importância tão grande, que nem eles às vezes dão conta do que conseguem enxergar o tamanho do peso que vocês hoje carregam. Uhum. E todas as vezes que a gente leva isso em sala de aula, leva isso dentro do ambiente corporativo, que hoje a ONG ela é um ambiente corporativo, fica muito claro que essa missão, a visão e até os valores que vocês trazem como Florescer é necessário para a sociedade. Então, agradecer vocês por esse momento, a Aline, por cada palavra, né? Que eu acho que a gente aqui saiu com o coração quente. E é isso. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui à escola, que recebeu a Junior Achievement. Fizemos uma reunião aqui com o proprietário, o professor Paulo, apresentamos o programa e ele se encantou pelo programa e aí nos permitiu
né? Nós fomos em todas as salas do ensino médio, apresentamos o programa e aí os alunos se inscreveram para participar. Então, eles vieram de boa vontade para participar do programa. E então, eu deixo o agradecimento pela escola ter nos aberto aí as portas, né? E hoje a gente já está chegando aí na reta final do programa, com excelência, né? Então, deixo meu agradecimento para a escola, para os voluntários da Souza Andrade, né? A sua figura aqui, Gleice, representando, aos alunos, né? Que toparam aí participar do programa e com certeza, né? Vão sair aí com várias habilidades desenvolvidas, além do social, né? Olha que trabalho lindo que vocês estão realizando e com certeza isso vai ficar um legado para a escola, né? E para a gente, né? Todo mundo que está tendo contato aqui hoje, foi muito rico essa conversa e agradecer também você, Aline. Quantos aprendizados você nos trouxe aqui hoje e reflexões. Queria só complementar que aí eu queria agradecer também os meus parceiros da Souza Andrade, que é o Bruno, o Daniel e o Rodrigo, que estiveram aí com a gente nessa jornada e passou cada um dos conhecimentos. A gente tem desde da pessoa que trabalha com marketing até um engenheiro. Então, eles realmente tiveram esse cuidado de trazer cada conhecimento para esses, eu falo que é os talentos, né? Os jovens talentos aí do Metropolitano. Sim, e só também fazer uma ressalva, né? A nossa gestora Marília. A Marília esteve aí em todas as jornadas com vocês, né? Acompanhando o projeto de perto. Uhum. E eu quero agradecer, eu amo isso, eu amo participar. Eu tenho voluntariado na minha veia, porque foi assim que a psicologia nasceu para mim, né? Foi realmente trabalhando nessa ideia do voluntário, nessa ideia da vocação, que a psicologia nasceu para mim. Então, para mim, fazer parte disso aqui é muito especial, é muito significativo mesmo. Quando eu digo que é um privilégio, é de verdade. E eu tô aí para o que der e vier. Quero conhecer melhor, quero participar no que for possível de eu participar, né? Eu tô muito, muito feliz, muito grata mesmo. Obrigada. Obrigada, meninas, pela conversa. Espero que eu tenha inspirado nós, quem está assistindo também. É porque realmente cuidar da mente é cuidar da vida, né? E agradeço a presença de quem está assistindo, especialmente a de vocês, por terem disponibilizado o tempo aqui com a gente, da Aline. E até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.